Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula de legislação específica. Essa aula é um assunto muito interessante, é o decreto 6.523 de 2008, né? Decreto 6.523 de 2008, né? Esse decreto, né? Esse decreto, cadê o apagador? Está aqui, bacana, né? Então, esse decreto aqui, ele vem regulamentar a lei 8.078, né? Essa lei 11.078, para quem não conhece, essa lei aqui, ela é o Código de Defesa do Consumidor. Então, ela vem regulamentar o quê? A lei 8.078, mas ela vem regulamentar especificamente um serviço, né? Qual que é o serviço, né? As empresas que fornecem o SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Só que o SAC a ser regulamentado por essa legislação aqui é para o atendimento telefônico, né? Olha aí, para o atendimento telefônico. Então, isso aqui é a questão da regulamentação aí dessa lei, decreto 6.523, tá, de 2008. Ok, bacana, vamos lá. Vamos diretamente aos artigos já, para a gente explicar artigo a artigo, dispositivo a dispositivo, né? Vamos lá, este decreto, então, artigo 1º, qual que é o artigo 1º? O artigo 1º aqui, ele vai trazer o objeto do decreto, né? Este decreto regulamenta a lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e fixa normas gerais para o serviço de atendimento ao consumidor, SAC por telefone. Então, SAC por telefônico é regulamentado por esse decreto, né? No âmbito dos fornecedores dos serviços regulados pelo Poder Público Federal, tá certo? Com vistas à observância dos direitos básicos do consumidor de obter informação adequada e clara sobre serviços que contratar e de manter-se protegido contra práticas abusivas ou ilegais impostas no fornecimento desses serviços, né? Nós sabemos que esses dois pontos, né, dos direitos básicos do consumidor e manter-se protegido contra práticas abusivas das empresas ou ilegais impostas, né, são conceitos aí consagrados pelo CDC, tudo bem? Aí vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é o objeto da lei, a gente vai detalhar agora os artigos, né? Essa lei, ela foi toda ela, aliás, esse decreto foi todo ele organizado em capítulos, né? Eu adoro quando o legislador, em especial o decreto, ele organiza, né? Esse aqui é um decreto pequeno, né, considerado aí os outros que a gente já teve oportunidade de estudar, é um decreto pequeno, e ele foi todo ele o quê? Estruturado em capítulos. Isso é muito interessante, né? Então vamos lá, o capítulo 1º, tá? Âmbito de aplicação, ou seja, né, aqui vai definir aonde será aplicado este decreto, né? Nós já sabemos que é o quê? SAC telefônico, né? Vem comigo, né? Para os fins deste decreto, né, compreende-se por SAC o serviço de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados que tenham como finalidade resolver demandas dos consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos de serviço, né? Então vamos lá. Então esse decreto é um decreto bem específico, né? Nós já falamos que a SAC, que o SAC é o serviço de atendimento telefônico, muito importante, né? Agora, professor, quem que está sujeito ao cumprimento das regras do SAC telefônico de acordo com este decreto? Olha aí, prestadora, vem comigo, prestadoras de serviços regulados. Prestadora de serviços regulados. Professor, quais são os serviços regulados? Olha aí. Energia, por exemplo, né? É um serviço regulado, né? Fornecimento de água, né? Fornecimento de gás. O que mais, professor? Telefone, internet, aí. São o quê? Exemplos de serviços regulados, né? Tudo bem. Professor, mas e aí, né, professor? Aí é o seguinte, né? Esse decreto, é claro, né? Que esse aqui é objeto direto, né, desse decreto, mas aí nós temos o quê? Interpretação indireta, né? Ou seja, esses preceitos, na ausência de alguma regulamentação específica, de algum setor, algum específico que não seja um serviço regulado, vai se aplicar por analogia o quê? O disposto nesse decreto. Então, um decreto aí que pode ser aplicado aí em diversos setores e segmentos. Bacana? Então, vamos lá, vamos ler de novo aqui, né? Para fins deste decreto,
compreende-se por saque o serviço de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados, né? Ou seja, esse cara aqui passa a ser o público direto, né? Mais nada, a partir do momento que não tem a regulamentação, nós podemos ter o público indireto, né? Indireto na ausência de alguma regulamentação. Então é muito importante saber disso, bacana, né? Agora, tudo bem, vem comigo, que tenho como finalidade resolver as demandas dos consumidores. Ó. Resolver as demandas dos consumidores. Quais demandas dos consumidores? Quais os serviços que esse saque de atendimento telefônico deverá oferecer? Ó, aí, sobre demanda de 1, informação, 2, dúvidas sobre o serviço ou produto, ó. 3, reclamação, ok? 4, suspensão. E 5, finalmente aqui, ó, de cancelamento de contratos e serviços, né? Nesse ponto aqui de cancelamento, eu sou testemunha viva desse assunto aqui, que antes desse decreto para você aí, para você cancelar qualquer tipo de serviço era muito difícil, né? A partir da adoção desse decreto, lá em 2008, houve o que? Uma facilidade, uma agilidade aí grande sobre o cancelamento. É claro, né, que ainda estou aí um pouco insatisfeito, né? Bacana, né, sobre o cancelamento, a possibilidade, né? Por quê? Porque as empresas fazem tudo para não cancelar o serviço, né? Porque quando cancela o serviço, deixa de receber a sua receita, né? Deixa de receber sua receita. Bacana? Ok. Então, esse aqui é o objeto, o âmbito da aplicação. Parágrafo único, né? Antes da gente falar no parágrafo único, eu quero ver se você entender, se você lembra da nossa aula de telemarketing, né? Ó, informação, dúvida, reclamação, suspensão, cancelamento é um tipo de serviço telemarketing chamado o quê? É de um telemarketing chamado de passivo, né? Aí, ó. Ou seja, né? Ou seja, ele recebe as ligações, né? Recebe as ligações, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o parágrafo único. O que diz o parágrafo único do artigo 2º? Olha só, excluem-se no âmbito de aplicação deste decreto. Professor, qual que é o âmbito de aplicação? Saque telefônico, ok, né? A oferta, olha aí, a oferta, presta atenção, e a contratação de produtos e serviços realizados por telefone. Ou seja, né, esses dois produtos aqui é o exemplo do telemarketing chamado telemarketing ativo, né? Olha aí, ó, ativo. Muito importante, né? Com certeza isso pode ser objeto de prova, tá? O examinador pode querer saber isso, ainda mais se esse decreto está no módulo, por exemplo, de marketing, atendimento, vendas, né? Então você tem que entender os dispositivos e a abrangência. Então não, tá? O legislador aqui não quis incluir aí a forma de atendimento ativa, em especial o que é a oferta e contratação de produtos e serviços, né? Por quê, professor? Porque aí cada empresa vai ter sua estratégia de venda aí bem regulamentada. Apesar que eu acho que poderia ter sim aqui um capítulo em relação a isso, porque eu vou falar um negócio para vocês aí, que eu recebo em torno aí, cara, de 10 telefonemas por dia, no máximo, né? 10 ligações no máximo, né? Das 10 ligações que eu recebo no máximo por dia, eu te garanto que metade, pelo menos 5, oferecendo serviço. Eu acho que o poder público está na hora de intervir e fazer alguma regulamentação em relação ao telemarketing ativo aí, né? Que fica ligando para as pessoas oferecendo produtos. Bacana? Ok, pronto, né? Então, capítulo 1. Que é o capítulo do âmbito da aplicação, bem explicado para vocês. A gente falou aqui qual que é o segmento da sociedade. O segmento da sociedade são os prestadores de serviços regulados, né? Quais serviços? Em especial, telemarketing ativo, né? Que nós temos aqui a reclamação, informação, dúvida, suspensão e o cancelamento, né? No âmbito da aplicação desse decreto, não inclui atividades do telemarketing ativo, que é a oferta e contratação de serviços por parte dessas prestadoras. Professor, isso aqui é o quê? O público direto, que são as prestadoras de serviços regulados, né? Outros serviços podem aderir e atender os requisitos? Claro, isso aqui é uma excelente referência, bacana. Vamos lá, capítulo 2º, né? Da acessibilidade do serviço, né? Professor, acessibilidade do serviço significa dizer o quê? Como que os usuários irão acessar, de que forma irão utilizar o saque telefone aí, o telemarketing passivo, né? Então vem comigo, esse capítulo vai dizer todas as regras aí fundamentais em relação à acessibilidade ao serviço. Artigo 3º. As ligações para o saque. Por que as ligações? Porque o saque é de atendimento telefone, desculpa gente, né? Vamos lá. Serão gratuitas, olha aí.
ou seja, serão gratuitas, ou seja, a adoção aí do 0800, né? Gratuitas, e o atendimento das solicitações e demandas previsto neste decreto não deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor. Olha que coisa interessante. Então aí está dizendo que esse aqui vai ser um serviço gratuito, né? Olha, as ligações para o saque serão gratuitas, né? E o atendimento das solicitações e demandas previstos neste decreto não deverá resultar qualquer ônus para o consumidor. Então é um serviço gratuito. No artigo 3º, o legislador deixou bem claro essa situação. Artigo 4º, vem comigo, né? O saque garantirá ao consumidor, atenção nessa palavra, no primeiro menu eletrônico. No primeiro menu eletrônico, né? Como assim, professor? No primeiro menu eletrônico. Quando você liga, ele fala, disque 1 para reclamações, sugestões e reclamações, né? Ele sempre usa o quê? O positivo na frente, né? Sugestões. Aí, sugestões, né? Ele sempre fala isso, né? Barra reclamações, né? Olha aí. Reclamações, faltou um M aqui. Reclamações, ó. Vamos fazer certinho, né? Aí, ó. Reclamações e sugestões, né? Vem comigo, né? Não sei o que, aí ele vai falando, né? No primeiro menu, né? Aí você pode ter certeza, né? Que aí ele coloca lá, né? Com outra opção, cancelamento. Aí, né? Cancelamento. E finalmente, fale com uma das nossas atendentes, né? Clique 5 para falar com alguma das nossas atendentes, que é o primeiro menu eletrônico. Então, ele está dizendo o seguinte, que nessa acessibilidade do serviço, no primeiro menu eletrônico, ele deverá constar obrigatoriamente, uma questão que pode ser plausível da sua prova, 3 serviços, 3 opções, né? Contato com a atendente, número 1, ok, né? Reclamação ou sugestão do serviço e, finalmente, de cancelamento dos serviços aí, dos contratos e serviços. Então, aí, no primeiro menu eletrônico, deverá ter esses 3. E eu digo para vocês que eu uso bastante aí serviço de saque, né? Em especial de cartão de crédito, ele segue rigorosamente aqui esta regra, né? Com certeza, esse decreto aqui, ele foi um decreto norteador para o serviço de atendimento telefônico, né? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 4º, né? A opção de contatar, né? Contatar o atendimento pessoal constará em todas as subdivisões do menu eletrônico, ou seja, não apenas no primeiro menu, mas em todas as opções ele vai ter que ter um númerozinho específico para contatar o atendimento pessoal, né? Parágrafo 2º, o consumidor não terá a sua ligação finalizada pelo fornecedor antes da conclusão do atendimento. Ah, professor, concluiu o atendimento. Aí, com certeza, né? Concluiu o atendimento, a ligação poderá ser o quê? Finalizada pelo fornecedor do serviço, né? Parágrafo 3º, o acesso inicial ao atendente não será condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor. E aí, prof, tem pegadinha? Com certeza, vem comigo. O acesso inicial ao atendente inicial, tá? Então, o primeiro acesso inicial não será condicionado ao prévio fornecimento de dados. Agora, para a solicitação de alguns serviços aí específicos, por exemplo, aí de cancelamento, né? Aí a necessidade, aí pode, né? O decreto não está proibindo isso, poderá o atendente solicitar algumas informações aí para a comprovação da vericidade aí do usuário, né? Bacana. Agora, o inicial não pode, né? Parágrafo 4º, né? Regulamentação específica tratará do tempo máximo necessário para o contato direto com o atendente, quando essa opção for selecionada, né? O que é isso aqui? Ah, digite 9 para falar com uma das nossas atendentes. Você digita 9, né? E aí vem aquela musiquinha infernal, né? Então, o que está dizendo? O tempo, né? Então, o legislador, ele queria regular, ele queria determinar o tempo máximo, né? Necessário para ser atendido, né? Só que ele não teve peito e jogou isso para uma resolução, para uma outra regulamentação disso, né? Procrastinou, né, a decisão, na verdade. Aqui ele já podia muito bem aí colocar que será no máximo de 180 segundos, né, por exemplo, né? Poderia colocar 3 minutos, é o tempo suficiente, né? Ok, vamos lá. Artigo 5º, vem comigo. O saque estará disponível, né, ininterruptamente
durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, ressalvado o disposto em normas específicas, né? Então, regra geral, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Agora, aí vem mais uma situação, ressalvado o disposto em normas específicas, né? Ok, então pode ter uma regulamentação aí, reduzindo o atendimento, né? Parágrafo 6º, vem comigo, né? O acesso das pessoas com deficiência auditiva, aqui um acesso de acessibilidade especial, né, auditivo ou fala, será garantido pelo SAC, em caráter preferencial, ou seja, né, as pessoas com essa deficiência furarão a fila, né, serão atendidas prioritariamente, facultado à empresa atribuir número telefônico específico para esse fim. Então ele pode ter aí, porque nós temos que ter o quê? Atendentes aí treinadas, né, nesse tipo de comunicação com deficiência, né? Artigo 7º, vem comigo, né? O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais impressos e entregues ao consumidor, no momento da contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na internet. Ou seja, né, o legislador aqui está dando a ampla divulgação do acesso ao serviço, né, o número do SAC, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. No caso de empresa ou grupo empresarial que oferte serviços conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso, ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos, né? Então, o parágrafo único, ele trata de uma situação que a gente chama no direito de grupo econômico, né? Então, ele quer o quê? Canal único de comunicação de todas as empresas daquele grupo lá, aquela holding de serviços, né? Bacana. Então, esse aqui é o capítulo 2 da acessibilidade. Nós falamos aí vários assuntos bem interessantes, né? E agora, pessoal, o legislador aqui também se preocupou com o assunto qualidade do atendimento, né? Qualidade do atendimento, ou seja, não basta a empresa disponibilizar o serviço, né? Ele tem que atender com o quê? Com qualidade. Vamos usar aqui as dimensões de qualidade do atendimento telefônico, né? O SAC observará os princípios, né? Isso aqui está em azul porque é muito importante, né? Quais princípios, né? Isso aqui pode cair na prova da dignidade, olha aí, princípio da dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, olha só, eficácia, né? Eficiência, fazer as coisas certas, produzir mais com menos, né? Menor tempo possível, né? Eficácia, atingir os objetivos, né? Celeridade com rapidez e cordialidade com educação, né? De novo, dignidade, a tratar dignidade, boa fé, sempre boa intenção, nunca com má fé, nunca procrastinar, né? Transparência nas informações, né? Eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade, né? Então esse aqui, papo reto, se esse decreto está na sua prova, isso aqui é uma boa possibilidade de cair na prova. De novo, dignidade, boa fé, transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade. São 7 princípios voltados para o atendimento, né? Muito importante isso, cara. Questão de prova, pode ter certeza, né? Artigo 9º. O atendente, para exercer suas funções no SAC, deve ser capacitado com as habilidades e técnicas e procedimentais, né? Necessárias a realizar o adequado atendimento ao consumidor em linguagem clara, né? Então, o artigo 9º está atribuindo às prestadoras de serviço o quê? Que capacite, que treine atendente para lidar com essas situações, né? Que é um serviço chato, né? Cara, é um serviço aí que eu falo para você, a pessoa tem que ter, aí, tem que ser muito bem treinada para desempenhar essas funções, né? Vem comigo, artigo 10, né? Ressalvados os casos de reclamação e de cancelamento de serviços, então vem comigo, né? Então, ressalvados, né? Ressalvados, então nós temos aqui, por que está colocando os casos de reclamação? Porque lá nós vimos, lá no artigo 2º, né? A abrangência, a aplicação do SAC, aqui são os serviços de quê? Informação, dúvida, tá? Informação, dúvida, reclamação, né? Reclamação, cancelamento, são 5, 6 serviços lá no artigo 2º, eu não lembro. Aliás, vamos logo lá, vamos dar uma olhada nesse cara aí, né? Vamos só para a gente entender. Então, ressalvados os casos de reclamação e cancelamento. Vamos lá, né? Estudo de qualidade é isso, né? Vem comigo aqui, né? Aqui, vem comigo aqui, ó. Então, vamos lá, olha só.
Ó, informação, né? Ó, informação, número 1. Dúvida, número 2. Reclamação, 3. Suspensão, 4, ou cancelamento, né? Então, a abrangência da aplicação desse decreto são nesse tipo 4, ó, informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento, né? Então, o artigo 10, ele está se referindo, né, a quais serviços? Informação, dúvida e suspensão. Não se enquadra reclamação ou cancelamento, né? Vamos lá no artigo 10, de novo, né? É bom que a gente vai fixando aqui, artigo 10, vem comigo aqui, ó. Ressalvados os casos de reclamação e cancelamento. Ou seja, né, esta regra aqui, ela é apenas para informação, dúvida e suspensão, né? Pode ter certeza que o legislador, o examinador, vai tentar confundir vocês. Então, informação, dúvida, suspensão, o SAC garantirá a transferência imediata ao setor competente para o atendimento definitivo da demanda, no caso o primeiro atendente não tenha essa atribuição. Então, neste caso aqui, tá? Informação, dúvida ou suspensão, essa demanda passiva poderá estar autorizado que efetuar a transferência imediata para que terceiros resolvam esse atendimento, tá? Agora, não pode transferir nos casos de quê? De reclamação e no caso de cancelamento, ok, né? Parágrafo 1º, a transferência dessa ligação será efetivada em até 60 segundos, né? Aqui ele colocou, olha aí, ó, 60 segundos, não saiu da moita, né? Saiu do cima do muro, ele estipulou aqui o prazo de 60 minutos, né? E agora, professor, agora, o parágrafo 2º, ele vai falar especificamente dos casos de quê? De reclamação e cancelamento de serviço. Não será admitida a transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir atribuições para executar essas funções, né? Então, nós temos aqui, ó, o serviço de informação, dúvidas e suspensão. Aqui cabe o quê? Cabe transferência, ó, cabe transferência. Aí, cabe transferência, né? Ok, agora, reclamação e cancelamento não cabe, tá? Não cabe. E essa transferência, ela deverá ser efetuada em até 60 segundos, né? Boa, excepcional questão de prova, né? Porque ele combinou vários artigos aqui, vários conceitos, né? Excelente questão de prova, né? Eu mesmo, se eu estivesse elaborando uma questão de prova, né, talvez eu ia versar exatamente sobre essa passagem aqui, ver se o aluno leu no automático ou ele entendeu, né? O aluno que entendeu, ele consegue fazer essa informação, né? Ok, vamos lá, artigo 10, parágrafo 3º, né? O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao histórico das demandas do consumidor. Então, para se efetuar o saque, aqui está dizendo que tem que ser sempre um sistema informatizado. Vai ter que ter um software específico, né? E nesse software é garantido que ao atendente o histórico do atendimento até para facilitar o atendimento, né? Ok, bacana, né? Vamos lá, artigo 11, né? Vem comigo. Os dados pessoais do consumidor serão preservados, mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente, olha essa palavrinha aqui, exclusivamente para os fins do atendimento. Então, claro, dados pessoais serão preservados, né, mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para fins de atendimento. Então, a companhia não pode aí usar essas informações para outros fins, né? É vedado, é proibido solicitar a repetição da demanda do consumidor após o registro do primeiro atendente. Então, você abriu a demanda, está registrado lá, o que acontece? Você não pode estar sendo proibido você solicitar faz de novo, nós perdemos o dado. Não pode, né? Você não pode fazer isso aí, né? Artigo 13. O sistema informatizado deve ser programado tecnicamente de modo a garantir a agilidade e a segurança das informações e o respeito ao consumidor. Então, claro, todo o sistema informatizado tem que tratar dessas dimensões, segurança das informações e o respeito do consumidor. Artigo 14, né? Vem comigo, o último artigo desse 3º capítulo, né? É vedado a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera
para o atendimento, salvo se houver prévio consentimento do consumidor. Então não quer fazer esse canal de saque, o quê? Ou lá um trem da alegria, né, de publicidade. Então é vedada a vinculação de mensagem. Agora, é vedado regra geral. Essa regra pode ser quebrada sim, desde que haja o consentimento do consumidor. Eu posso passar para você uma promoção especial que tal. Pode. Aí tudo bem. Ele falou pode, houve o quê? O consentimento, né? Ok, vem comigo aqui, né? Vamos lá, tá terminando aqui, vamos aqui, capítulo 4, né? Que a gente fala do quê? Do acompanhamento de demandas, né? Então nós já vimos, né? Quais são as demandas que nós temos? 5 tipos, né? Informação, dúvida, reclamação, suspensão e cancelamento. Nós temos 5 tipos de demandas, né? Como é que vai se proceder o acompanhamento? Então, você abre a demanda por telefone, vai ter o número certinho, né? Então vem comigo. Será permitido o acompanhamento pelo consumidor. Aí, pelo consumidor, ok, né? Pelo consumidor, ok, né? Pelo consumidor, de todas as suas demandas por meio de registro numérico, né? Ou seja, você vai ter um código da sua demanda aberta no sistema, que ele será informado no início do atendimento. Você quer anotar o seu protocolo de atendimento? Então aí, sempre no início. Isso aqui já caiu em prova. O cara falou no final, mas é sempre no início do atendimento, né? Vamos lá, parágrafo 1º, né? Para fins do disposto do CAPT, que é o registro numérico, né, será utilizada a sequência numérica única. Única. Por que significa única? Porque esse número de protocolo não pode ser repetido, ele é único, né? Para identificar todos os atendimentos, né? Parágrafo 2º, o registro numérico com data, hora e objeto da demanda será informado ao consumidor e, se este solicitado, enviado por correspondência ou por meio eletrônico a critério do consumidor. Então ele abre lá, né, ele poderá ser enviado aí esse registro da demanda para o consumidor por e-mail, né? Eu mesmo gosto de receber por e-mail porque eu fico acompanhando aí toda a movimentação de minha demanda, né? Bacana, né? Vamos lá, continua. Parágrafo 3º, né? É obrigatória a manutenção da gravação, ou seja, todo o atendimento deverá ser obrigatoriamente gravado, né? A manutenção da gravação das demandas efetuadas para o saque, pelo prazo mínimo de 90 dias, olha aí, no mínimo 90 dias, olha aí, 90 dias, então deverá guardar as gravações telefônicas, também potencial questão de prova, né? Durante o qual o consumidor poderá requerer o acesso ao seu conteúdo, né? É um direito do consumidor, muitos consumidores não sabem, então ele pode requerer o quê? Ele pode requerer o acesso ao seu conteúdo, né? Parágrafo 4º, o registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de 2 anos, olha aí, ó, 2 anos, né, após a solução da demanda, né? O registro eletrônico, né, do atendimento será mantido à disposição do consumidor, aqui não a gravação, né? Aqui é o registro eletrônico, são coisas diferentes, né? E do órgão da entidade fiscal por um período mínimo de 2 anos. Então, gravação telefônica, né? Gravação, 90 dias, né? Agora, já o atendimento, 2 anos. Aí, tá? Bacana, né? Vamos lá, mais um aqui, artigo 16. O consumidor terá direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas demandas que lhe será enviado, quando solicitado, ou seja, não é automático, né? No prazo máximo de 72 horas por correspondência ou por meio de eletrônico. Ou seja, quando você solicitar, o legislador aqui fez questão de estipular prazo máximo de envio, 72 horas, né? Então tá aí para vocês, esses prazos aí, vocês têm obrigação de saber. Bacana? Então vamos lá, continuando, né? Agora acabou o parágrafo, agora a gente vai para o capítulo número 5, né? Olha só, do procedimento para a resolução das demandas, né? Nós sabemos que as demandas aí, nós temos aí 5 tipos de demandas, né? Nós temos demanda de informação, dúvida, reclamação, nós temos suspensão e cancelamento, né? As informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas imediatamente. Então, ó, informações, a de informação, elas serão prestadas imediatamente
e as reclamações resolvidas no prazo de 5 dias úteis a contar do registro, né? Então vamos lá de novo, né? Vamos lá das 5 tipos de demandas que nós temos. As de informações, ela tem que ser esclarecida imediatamente. Ah, professor, o atendente não sabe. Tudo bem. Nesse caso é permitido efetuar o quê? A transferência para o setor competente. Bacana, né? As reclamações resolvidas num prazo máximo de 5 dias úteis a contar do registro. Então, as reclamações é a partir dos 5 dias úteis. Professor, reclamação. Vamos lá. A minha fatura foi tarifada errada, por exemplo. Está com valor errado. É uma reclamação. Então, neste caso, essa reclamação, né, ela deverá ser o prazo máximo de 5 dias úteis, né? Ok, né? Vem comigo, esse assunto aqui é importante, né? O consumidor será informado sobre a resolução de sua demanda e sempre que solicitar, lhe-se-á enviada, ser-lhe-á enviada a comprovação pertinente por correspondência ou por meio eletrônico a seu critério. A resposta do fornecedor será clara e objetiva e deverá abordar todos os pontos das demandas do consumidor. Bacana, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Quando a demanda versar sobre serviço não solicitado, olha aí, serviço não solicitado ou cobrança indevida, né, cobrança indevida, a cobrança será suspensa imediatamente, questão de prova, ó, será suspensa imediatamente, salvo se o fornecedor indicar o instrumento por meio do qual o serviço foi contratado e comprovar que o valor é efetivamente devido. Então ele vai ter que comprovar que aquele valor é devidamente previsto aí, devido aí, para poder cobrar esse serviço. Bacana? Então tá aí para vocês da resolução das demandas, né? Agora vem comigo, vamos lá, né? Agora ele fez aqui questão, né? O legislador aqui, inclusive eu acredito que a edição desse decreto aqui, ela foi aí para atender essa demanda específica do cancelamento, porque antes eram terríveis, né? Ah, hoje é ruim, mas antes era muito pior o quê? Para você solicitar o cancelamento de qualquer serviço contratado. Nesse sentido, ele fez um capítulo só para tratar esse assunto, capítulo número 6º, né? Artigo 18. O SAC receberá e processará imediatamente. Olha aí, imediatamente. Olha, imediatamente, tá? O pedido de cancelamento de serviço feito pelo consumidor. Então, informações de cancelamento têm que ser processados imediatamente, né? O pedido de cancelamento será permitido e assegurado ao consumidor por todos os meios disponíveis de contratação de serviço, né? Parágrafo 2º. Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do consumidor, ainda que seu processamento técnico necessite de prazo, tipo assim, corte de energia, por exemplo, né? E independe de seu, então assim, eu não vou cancelar o serviço porque você está devendo. Atenção, questão de prova, né? E independe de seu adimplemento, aí, independe, né? Ou seja, não precisa, se você estiver devendo, mesmo que você esteja devendo, você tem o direito de cancelar o serviço, né? Porque se você não cancelar o serviço, você nunca vai conseguir pagar, né, a conta, né? Vem comigo, parágrafo 3º. O comprovante de pedido de cancelamento será expedido por correspondência ou por meio eletrônico a critério do consumidor. Ou seja, ele deverá estar ciente disso, né? Então vem comigo, né? Então algumas coisas importantíssimas sobre o pedido de cancelamento. Primeiro, que deverá ser processado imediatamente. Segundo, né, que ele não precisa estar adimplente para solicitar o cancelamento. Bacana? Então tá aí, terminamos aí o capítulo. Agora o último capítulo, fase final da nossa aula aqui, das disposições finais, né? Vem comigo. A inobservância das condutas descritas nesse decreto, olha aí, ensejará a aplicação das sanções previstas no artigo 56. Professor, o que trata o artigo 56, né? O artigo 56, ele trata das sanções, olha aí, do CDC, né? Sanções do Código de Defesa do Consumidor. E lá, neste código aqui, nós temos 12 tipos de sanções, de advertência até cassação, várias coisas, 12 tipos de sanções. Então, quem desrespeitar esse decreto
poderá incorrer em qualquer uma das 12 tipos de sanções previstas no artigo 56, sem prejuízo das constantes dos regulamentos específicos dos órgãos e entidades reguladoras. Os órgãos competentes, quando necessário, expedirão normas complementares e específicas para execução do disposto deste decreto, né? Ok, né? Vamos apagar o quadro aqui e vamos concluir a nossa aula, né? Os direitos previstos neste decreto não excluem outros, né? Ou seja, são complementares, né? Decorrentes de regulamentações expedidas pelos órgãos e entidades reguladores, desde que mais benéficos para o consumidor. Este decreto entra em vigor no dia 1º de dezembro de 2008. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que editou esse decreto na época, né? Ok, vem comigo, então vamos lá, encerramento da aula, uma aula gostosa, uma aula tranquila, né? Uma aula que eu digo para vocês que o nosso aluno tem que torcer para ser cobrado, né? Cara, se você assistiu essa aula todinha, bacana, e aí, professor, vai lá, dá uma olhada no material, faz uma leitura, duas leituras aí, com certeza você vai ficar pronto e preparado para esse assunto, né? A distância é integrante, né? É intrigante, né? A distância, né? Tem quem fique distante ao nosso lado. Tem quem fica distante ao nosso lado. E quem continua ao nosso lado, mesmo que distante, né? Então tudo é psicológico, né? Que tudo é o amor, o carinho que você envia, que você recebe das pessoas, que você vai definir. Você está do lado da pessoa, mas se sente distante. Ao contrário, a pessoa está longe de você, mas se sente aí próximo, né? É intrigante, né? Mas isso aí tudo é o quê? É o psicológico, o emocional. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.